E agora já estamos ao vivo pelo Instagram, também vamos subir no YouTube, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. Nós estamos falando aqui do Templo da Assembleia de Deus, Ministério Belém Pará. Estamos transmitindo esse programa pela Rádio Belém FM. Essa rádio, ela pode ser acessada pelos aplicativos, né, de celular Android, também pelo iOS. E temos um link na bio aqui do meu Instagram, que quem quer acompanhar, que está na rádio, quer acompanhar o Instagram ao vivo, Janice Leite é o nome da minha rede Instagram, também na rede do YouTube. E vocês têm lá os links para baixar o aplicativo, porque é bastante bacana a gente ter, né, esse aplicativo no nosso celular. Porque em vez de eu estar escutando uma música do mundo, aí uma rádio do mundo, que eu escute, né, e também prestigie essa rádio que está iniciando, né, esse derramar que está iniciando aí. A gente faz isso. Outro dia me perguntaram: você cobra para fazer isso? É óbvio que não, amados. A gente está aqui transbordando, a gente está devolvendo um pouquinho, né, daquilo que Deus coloca na nossa vida, na vida de vocês. Então é isso que a gente está fazendo. A gente tem uma programação vasta na nossa rádio. Vasta não, ela ainda vamos encher. Vai ter um dia que nós estaremos com essa rádio assim explodindo no coração. E aí todo mundo vai dizer: tu tá ouvindo a Belém FM? Tá ouvindo aquela rádio Belém FM que tem hora que ensina, tem hora que louva, tem hora que tem participação? Tá ouvindo? Vai ter isso. Eu creio, eu profetizo para nossa rádio que isso vai acontecer, porque nós dependemos de cada um de vocês. Vocês que estão aí, são ouvintes da nossa rádio, estão aqui no Instagram e estão gostando do conteúdo. Gente, faça isso, passe para mais um. Nós precisamos de ajuda, né? Nós estamos aqui transbordando na vida de vocês um conhecimento, e aí você faz o quê? Você transborda na vida de outra pessoa. Você passa esse vídeo, passa essa rádio, passa esse link para que outra pessoa acompanhe também. Por exemplo, na rádio, agora eu vou erguer um som, ó. E tem um som maravilhoso de fundo, tem um louvor ali, então você poderia estar ouvindo. Olha, estamos tocando a música Tu És. É linda essa música. E lá na rádio tem outra vibe, né? Porque daí tem as vinhetas, tem uma rádio. Eu tô apaixonada pela rádio. Olha só, tá tocando uma música linda. Tu és, na minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Hoje é sábado, tô fazendo algo diferente, né? Eu não faço isso, normalmente eu começo já na pressão aqui. Então eu queria, para quem tá na internet, a gente faz a leitura de provérbios todos os dias das 7h30 até as 8h30. E a gente tem uma programação maravilhosa, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa programação. Tô aqui com toda a nossa grade de programação, as vinhetas, tudo vai acontecer hoje, sábado. E a gente tá muito feliz. Eu poderia ter escolhido ter ficado em casa, né? Eu poderia ter escolhido ter ficado em casa, eu poderia ter ficado lá dormindo, mas eu estou aqui transbordando na vida de vocês. Então não saia desse canal, não saia. Escuta até o final a mensagem de Deus. Existe uma mensagem de Deus para você hoje. E a gente está lendo provérbios, né? E da onde você tira isso? Olha a brava aqui, quem consegue me acompanhar é o tamanho da minha Bíblia. Eu adoro Bíblias, eu tenho várias Bíblias. Mas a cada dia eu vou me apaixonando mais por uma, né? Essa aqui é a minha Bíblia de estudo de provérbios. Porque agora eu tenho uma Hoffman lá, que eu tô encantada com ela, mas essa aqui é aquela Bíblia Note, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou mostrar para quem consegue ver, ó. Que tem espaço na lateral, né? E aí é bacana para quem quer estudar, quem quer escrever. A minha Bíblia, ela é toda riscada, às vezes nem eu consigo enxergar o que está escrito. Olha aqui quem consegue ver, tô mostrando lá para o Instagram, mostrando para o YouTube, quem consegue ver. Então é bacana porque a gente consegue, né, anotar. E as coisas são feitas para nos servir mesmo, né? Então, tá aqui a nossa Bíblia. A gente vai ler hoje é dia 16, agora são 7h50,
E a gente está nessa maratona, né? Nós estamos numa maratona da sabedoria. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão há quase 3.000 anos atrás. Ele recebeu, né, Deus em um sonho, Deus perguntou para ele, o que você gostaria que eu te fizesse? E Salomão disse assim, olha, eu gostaria de ter mais sabedoria para cuidar do meu povo. E aí foi o primeiro grande ensinamento de Salomão. Ele não pediu algo que fosse só para ele, ele disse, eu quero algo para que eu possa cuidar bem do povo. E Deus se agrada daquilo que agrada o coração, né? Que cuida, né? Que Deus mais se agrada? Da criação dele. Então, olha, bom dia a todos que estão entrando aqui na live, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa leitura de Provérbios, Provérbios 16 hoje, tem bastante coisa legal. Paz do Senhor Jesus, pastor Ricardo está aqui conosco, a paz do Senhor Jesus, Marcos sempre nos ajuda, bom dia Marcos, um bom dia de trabalho para você. O Marcos, ele é gerente, vou aqui fazer uma propaganda, gerente do Combo, ele é um homem de Deus, ele de verdade ajudou muito a nossa igreja aqui, os nossos projetos, está sempre ajudando. Combo atacadista, né? Um ótimo supermercado. Olha só, vamos começar a pensar num programa aí que tenha patrocinadores. Olha, quem sabe, né? A gente precisamos reformar a nossa salinha aqui. Ontem eles estavam limpando aqui embaixo e era uma competição da minha voz com a vassoura. Foi um desafio ontem, mas deu tudo certo, estamos aqui. Vamos lá ler então. Nós, né, estávamos falando sobre o nosso... como que Deus apareceu, né, para Salomão e num sonho Deus perguntou para Salomão, o que você quer que eu te faça? Salomão disse assim, olha, eu gostaria de mais sabedoria para cuidar do meu povo, e aquilo agradou o coração de Deus, e aqui é o primeiro ensinamento de Salomão para nós, que a gente faça nossos pedidos, sempre pedidos que agrade o coração de Deus, sempre pedindo algo para derramar na vida de outra pessoa, né? Deus vai sempre fazer algo, né, que esteja alinhado com aquele propósito que Ele tem para nós na nossa vida. Então esse foi o primeiro ensinamento de Salomão. Então, ele, né, Deus disse assim, ó, porque você me pediu algo que não é especificamente para você, eu vou te dar mais, além de sabedoria, eu vou te dar tudo tudo que mais você pode conseguir. E Salomão, segundo os historiadores, isso nem é da Bíblia, segundo os historiadores, Salomão foi um homem que teve uma riqueza tão grande que se fosse hoje atualizado, era o valor de todo o dinheiro que existe no planeta Terra, 5 ou 6 vezes a mais. Então imagine, soma todo o valor do dinheiro que existe hoje na Terra, no nosso planeta, 5 ou 6 vezes a mais seria o valor que Salomão teria hoje. Então de verdade, né, é uma promessa que Deus fez lá em 1 Reis, está escrito, não haverá homem, até hoje não houve um homem mais sábio, nem haverá. E quem é tão sábio assim, tudo tem acesso, né? Quem tem sabedoria, tem uma boa família, tem um bom emprego, tem um bom trabalho, é um bom gestor, é um bom pai, é uma boa mãe. Então esse é o nosso convite todos os dias, para que sejamos essa pessoa que vai ter uma sabedoria, né? Que vai chegar, né, sempre com o espírito sereno, né, que vai lidar com as adversidades do dia a dia, mas sabendo o que fazer. Então não é fácil, mas a gente tem que praticar todos os dias. Deus nos dá possibilidades novas, de novas práticas. E aí quando a gente começa a estudar Provérbios, tudo fica mais claro, tudo fica melhor, mais fácil, né? Não é que a gente não vai ter dificuldades, a gente vai ser mais sábio para passar por elas. Essa é a diferença, é só isso. Deus vai estar, a gente escutou a música, né? Vamos entregar lá e Deus vai estar conosco, né? A música é Na Mão de Deus. É linda demais aquela música, explica, né? Que mesmo que você tenha passado por vales, né? E Deus vai estar contigo. E é isso aí, meus amados. Então vamos lá. Dia 16, Provérbios 16, vamos ler, porque o tempo corre demais, né? E a gente vai fazer uma leitura, sempre uma leitura aqui guiada, né? Tem algumas coisas que eu gosto de falar mais e hoje logo no início eu vou falar um pouquinho. 16:1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente até pode fazer o nosso plano, a gente até pode tentar sair dos caminhos dele. Isso estou falando para aquele que já entregou os seus dias para o nosso Senhor Jesus. Então, assim, ó, a gente até pode fazer planos, mas é Deus que vai ajustar a rota. Então, a gente tem que estar tranquilo com relação a isso, que não é no meu tempo. Às vezes, com relação ao tempo, às vezes a gente faz aquelas compras, agora é Natal. O pessoal compra lá na Shein, lá naquele site da China, aquelas coisas lá, né? Compra lá, né, no site, compra, paga e espera chegar. Às vezes 50 dias, às vezes 60 dias, às vezes nem vem. A gente compra,
paga e fica esperando na paz, entrega o coração na paz lá, confia na compra no site da Shein. Aí Deus vem e traz uma promessa, ele diz que vai acontecer, né? Tem uma promessa na vida, a gente não quer esperar o tempo de Deus. Então não dá para entender como é que é confiar. E nós não, porque eu já mudei esse drive na minha cabeça. Como que é? Eu confio no site da Shein e não confio na promessa do meu Senhor. Então está na hora de a gente começar a entender que não é no nosso tempo, porque esse Deus, ele enxerga aquilo que você não enxerga. Ele ouve aquilo que está atrás da parede que você não está conseguindo ouvir. Então, se ele não te entregou ainda a sua promessa, de duas uma, ou porque não é o tempo, você não está pronto, ou porque a tua promessa ainda não está pronta para você. Então tudo é um tempo, né? Vamos aguardar o tempo de Deus. É que nem um filho de 12 anos. Ah, mãe, eu quero dirigir um carro. Eu posso dar um carro para uma criança de 12 anos? Eu posso. Pode, mas ele tem maturidade, essa criança de 12 anos pode dirigir? Dentro da lei brasileira, ela pode dirigir? Então, assim, ó, tem coisas que tem que aguardar o tempo da maturidade. Então, assim, ó, o que é aqui o chamado, né? É que estejamos prontos o tempo todo. É que a gente se prepare, porque às vezes a gente quer assim, eu gostaria tanto de louvar, por exemplo, aqui no altar de adoração. Mas você está treinando a tua voz? Está decorando as músicas? Você está fazendo aquilo que precisa para chegar no altar e fazer? Porque se você tiver uma oportunidade, você está pronto. Às vezes a pessoa, eu gostaria de escrever um livro. Mas tu já começou a escrever? Eu gostaria de publicar um livro. Aí chega, dá de encontro aí, se encontra, né, com um editor aí e você diz, eu tinha um desejo de publicar meu livro. E ele vai dizer, nossa, então me dá aqui que eu publico. E teu livro já está escrito? Então a gente tem que estar preparado. Eu gostaria de casar, né, com um homem valoroso, um sacerdote do lar, mas será que eu sou uma mulher virtuosa? Será que eu estou pronta para esse casamento? Será que eu já entendi que para achar um sacerdote, aquele que a gente quer, eu tenho que ser uma princesa do Senhor e não uma Fiona? Será que eu já estou pronta para isso? Então, assim, gente, tudo que é grande requer tempo e dedicação. Será que estamos fazendo e cuidando desse tempo do Senhor? Né? Será que os nossos planos, né, estão alinhados com aquilo que temos pronto e aquilo que está no coração do nosso Senhor? Assim, ó, se você quer acelerar, dica, vamos para as dicas. Se você quer acelerar o tempo das tuas conquistas, se prepara. Então, se você quer acelerar, olha, eu gostaria de cantar, prepara a tua voz. Eu gostaria de escrever, prepara o teu livro. Eu gostaria de pregar, comece a estudar a palavra de Deus, escutar outros pregadores para entender como eles falam, modelagem, né? Eu gostaria de ser um bom designer gráfico, comece a estudar sobre isso. Então, se você gostaria de acelerar, começa a se preparar. Não é deitado que vai acontecer. Então levanta lá, lembra Provérbios 6, seja diligente, levanta, até onde você vai ficar deitado na sua cama, preguiçoso. Talvez alguém esteja deitado hoje sábado, mas hoje é dia de descanso, hoje tá tudo certo, mas não pode ser preguiçoso na vida, né? Hoje descansar um pouquinho tá tudo certo. 16:2. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito, né? Então lembra que a gente tinha lá Provérbios 3:5, que a gente não deve se firmar, né? 3:5 diz... fugiu. Vamos lá ler então. Se fugiu é para ler. 3:5. Confia no seu Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então aqui está confirmando, né? Entregue no 3. Não, 3 não, 2. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Então, entrega seu coração, né? E cuida, né? E dá para o Senhor Jesus. Aqui, não sei se vocês estão observando. Primeiro, aqui no 16:1, ele fala que a gente faz planos. No 2, ele fala que a gente acha que nossos planos são bons, mas o Senhor sonda aquilo que está no nosso espírito. E agora no 3, olha o que ele fala. Entrega suas obras ao Senhor. E o que você tem planejado se realizará. Primeiro, ele faz... Deus aqui, né, Salomão que está elevando o nível de consciência. Primeiro ele diz que os meus planos podem ser bons para mim, mas eu tenho que esperar o tempo do Senhor. Depois ele diz que eu devo, né, não devo
achar que os meus caminhos estão puros só nos meus próprios olhos. Eu tenho que entender se eu estou no caminho reto do Senhor. E depois ele diz assim, só vai funcionar se você entregar a sua, né, a tudo que você faz, consagrar ao Senhor tudo que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. É isso que está escrito aqui. Entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Quando eu digo entrega, eu digo consagra. Consagra é separar algo para um propósito santo, é isso que é, dedicar inteiramente ao Senhor, consagrar. Então quando você diz assim, ó, entregue as suas obras ao Senhor, entregue todo o seu trabalho, entregue todo o seu dia, né? E por quê, Janice? Por que eu preciso fazer isso? Primeiro, por 3 coisas. Quando eu consagro ao Senhor, entrego ao Senhor, eu estou reconhecendo a soberania do nosso Deus. Então, tudo que eu faço, hoje de manhã, quando eu orei, eu ajoelhei, orei, disse, Senhor, entrego o meu dia ao Senhor, entrego a rádio ao Senhor, eu entrego a minha filha, eu e minha família, estamos nas suas mãos. Senhor, eu entrego a minha casa ao Senhor. Senhor, tudo aquilo que for feito, que seja por sua honra e sua glória. Então, quando a gente entrega ao Senhor, mas entregar é deixar e entender, nós temos que entregar e sentir no nosso coração. Se eu entreguei ao Senhor e sinto ansiedade durante o dia, é porque eu não entreguei de verdade ao Senhor as coisas. Então eu tenho que começar a entender e a ler. Então, quando eu consagro ao Senhor, entrego ao Senhor, primeiro eu reconheço a soberania de Deus. Depois eu vou fazer as coisas alinhadas à vontade de Deus, porque se eu entreguei, tudo que vai acontecer é por ordem, né, por força e vontade do nosso Senhor. E terceiro, eu preciso ter paz e confiança. Então, quando eu consagro, eu reconheço a soberania de Deus, eu alinho a minha vontade à vontade divina e eu tenho paz e confiança. Quem entrega os caminhos ao Senhor Jesus não tem ansiedade, gente. Se ansiedade não é de Deus, se você está ansioso, você não está confiante que o teu pacote da Shein vai chegar. É isso que está acontecendo. Então, se você tem, vamos fazer uma avaliação, se eu estou com o meu peito com uma ansiedade, algo de errado está acontecendo, eu não estou de verdade. Olha quem entrou, minha irmã linda de Lages, seja bem-vinda, primeira vez que eu te vejo na minha live. Ela disse que sempre entra, mas eu nunca vi. Mas está tudo bem. Então, quando eu entrego ao nosso Senhor, eu tenho paz e confiança. Paz e confiança. Né? Quando eu consagro tudo ao meu Senhor, eu consigo ter essa tranquilidade. E se eu estou ansioso, é porque eu ainda não consegui entregar de verdade. Eu fico entregando para o Senhor, tomando de novo. Entregando para o Senhor, tomando de novo. Então, como é que eu faço, então, Janice, para tirar a minha ansiedade? Há uns anos atrás, um dia eu estava conversando com um pastor, aí de Lages, inclusive, eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente estava conversando, eu pedi uma oração para ele estava falando, você é muito ansiosa, e ele me ensinou uma oração muito simples, ele dizia assim, ó, Senhor, para a gente tranquilizar o Espírito, dizer, Senhor, deixo agora nos pés da sua cruz toda a minha ansiedade, e é só isso. E acredito, quando eu começo a ficar ansiosa, assim, ó, Senhor, eu deixo nos pés da sua cruz toda a minha ansiedade, Pai, eu creio e confio no seu tempo, Senhor. E é isso que a gente tem que fazer, porque a ansiedade não é de Deus. Então, quando a gente faz isso, né, Senhor, eu coloco este plano nas tuas mãos, por exemplo. Como que eu vou fazer para consagrar, né? Senhor, eu coloco a minha casa nas tuas mãos. Senhor, eu coloco a rádio nas tuas mãos. Senhor, eu coloco o projeto de escrever meu livro nas tuas mãos. Senhor, eu coloco agora, né, o culto de hoje à noite nas suas mãos. Eu coloco o passeio que vamos fazer em família em suas mãos. Quando a gente faz isso, a gente consegue entender e tranquilizar nosso espírito que tudo que acontece é por honra e glória do Senhor. E tudo, e outra forma de eu consagrar ao Senhor, né, como que eu vou fazer, é que eu tenho que perguntar se aquilo que eu estou fazendo todos os dias está dentro da norma que está escrito na Bíblia, para ser mais claro. Quando a gente fala, está dentro da palavra do Senhor, como é que eu sei que está dentro da palavra do Senhor? Tem que estar dentro do que está escrito na Bíblia, como se fosse um código. Está dentro da lei, nós temos, né, o Código Civil, o Código Penal, temos a Constituição, está dentro da lei, então você pode fazer. Né, nem tudo às vezes nos convém dentro dos códigos civil, né, processo civil, processo penal, nem tudo nos convém. Na Bíblia, tudo que está aqui nos convém, entendeu? Quando diz que temos que fazer, é melhor que façamos, porque a gente está de verdade inserido nos caminhos de Deus. A gente precisa também confiar no resultado. A gente confia que vai dar certo. Então, mas eu vou confiar que a compra que eu fiz na Shein vai chegar. Eu compro, pago e espero confiante. É assim que tem que ser. Como é que eu faço? Compra,
né? Entrega a sua palavra, né, a sua vida ao nosso Senhor Jesus, descansa e espera e confia que vai acontecer. E independente se demorar, você tem que continuar adorando a Deus de todas as formas. Senhor, eu sei que eu ainda não estou pronta. Pai, me ensina ainda que eu preciso melhorar para que eu possa chegar no meu objetivo. Pai, meu objetivo está alinhado à sua palavra. Eu sei que ele vai chegar. Me ensina o que eu preciso aprender ainda para eu poder chegar a esse objetivo. E é isso, gente, a gente tem que pedir. No 3 eu queria dar essa explicação, porque a gente fala muito sobre o 3, né? 16:3, entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. A gente sempre fala nisso, né? Entrega para o Senhor, deixa na mão do Senhor, mas aí eu queria explicar, porque a gente tem que deixar, confiar, crer que vai acontecer, confiar no resultado e adorar a Deus mesmo que se demore. Porque se está demorando é porque você não está pronto. Se está demorando, você ainda não está alinhado, né, para receber. Você tem o céu, tudo que tem. Nós temos, imagine, o nosso Senhor Jesus, né? Deus, na verdade, é o Senhor dos exércitos. Tudo ele pode, tudo ele vê. Ele é o dono da prata, é dono do ouro. Isso a gente ouve falar. Então, se ele é dono e eu sou filho, eu sou herdeiro, co-herdeiro, né? Junto com Jesus, desse reino todo. E por que eu não tenho, Janice? Por que eu estou passando por tantas provas e dificuldades? Porque eu não aprendi o que eu tenho que aprender. Então, assim, a Deus não faz asepsias de pessoas. Por que tem uns que tem mais, outros que tem menos? Pode ter certeza que aquele que tem mais está mais preparado. Ele fez aquilo que você não fez. Ele acordou mais cedo que você, ele se preparou. Às vezes a gente acha assim, ai, quanta sorte tem aquela moça. Olha que sorte. Mas ninguém vê que eu acordei 5 horas, 4:30 da manhã para estudar. Ninguém está lá vendo as minhas dores, o meu sono, meu corpo clamando, dizendo eu quero ficar, e a minha alma dizendo não, filho, tu tens que levantar. Ninguém vê. Então, a gente tem que entender que a gente precisa, e se a gente ainda não está onde a gente gostaria de estar, é porque a gente precisa primeiro romper com algo que temos que romper, entender quem somos e nos melhorarmos, e depois seguirmos em frente. É assim. E aí, Janice, como é que eu faço? É fácil? Não. Primeiro eu tenho que reconhecer. E a gente é orgulhoso por natureza. E Deus odeia o orgulhoso, coração orgulhoso. Então a gente precisa ter esse coração sábio. O coração sábio é aquele, né? Aquele coração que é fiel, é caridoso, cheio de amor, né? É leal, né? E isso faz parte de uma cabeça sábia, né? A cabeça sábia é aquela cabeça que é serena, que tem pensamentos do alto, né, dentro da palavra de Deus, que tem a boca comedida. É um processo, né? Nós não temos como fazer isso de um dia para a noite, mas a gente tem como começar agora. Então, assim, a gente precisa mais, nossa, mas eu preciso ler a Bíblia, eu não gosto muito de ler, então escuta, né? Escuta aqui o nosso programa, a gente vai ler agora Provérbios 16, agora nós vamos dar uma puxadinha no carro, porque eu estou falando demais. Mas escuta, eu tenho preguiça, escuta então. Eu estou lendo um livro que deve ter, sei lá, não sei quantas páginas, mas ele leva 5 horas para eu ouvir esse livro. Se eu coloco numa velocidade de 2 vezes mais na internet, com 2h30 eu escuto um livro inteiro. 2h30 a gente fica sentado, sem trocar a perna de lugar, mexendo na internet, sem agregar nada na nossa vida. Então a gente é resultado das nossas escolhas. Eu estou aqui para mexer com você. Coloca amor nas minhas palavras. Eu estou aqui para mexer com você. Tirar da tua zona de conforto. Hoje eu saí da minha zona de conforto. Olhei para minha cama 2 vezes. Dormi até um pouquinho mais do que eu sou acostumada. Achei que eu podia. Não, vou dormir um pouquinho mais. Mas aí não deu tempo de fazer tudo. E a gente é resultado das escolhas, né? Se eu decidi dormir um pouquinho mais, eu não consegui fazer tudo que eu queria. Então somos esse. Quem é tu? Se olha no espelho. E aí, se você não está dando conta, entrega ao seu Senhor, a nosso Senhor, e diga, Senhor, até aqui fui eu e eu fiz tudo errado. Vou me colocar na sua disposição, me ajuda, me mostra aquilo que eu preciso mudar e quem eu devo ser para chegar a viver a plenitude que o Senhor prometeu para mim. E Deus nos prometeu, amados, a gente viver no melhor, com o melhor dessa terra. E com o melhor é desde da parte financeira, nós termos condições de cuidar bem da nossa família, das pessoas que amamos, até o melhor da saúde. Deus prometeu, e aqui em Provérbios, lá no início, diz que vida longa e paz para aquele que é sábio. Então seja você sábio, inicie hoje. Agora vamos começar de novo. Oh, meu Senhor, 16:4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade.
né? Então, assim, ó, a gente tem que confiar no nosso Senhor, porque Ele fez tudo conforme, por exemplo, tudo tem a sua, todas as coisas têm o seu propósito. Um copo serve para a gente tomar uma bebida, né? Um microfone serve para a gente falar nele. Tudo tem seu propósito, né? Tudo é feito conforme seu propósito. Então a gente tem que entender que se a gente não está alcançando ainda o nosso propósito, é porque a gente não está moldado da forma que a gente tem que estar. Então precisamos entender aqui o que Deus está falando conosco. Tudo é feito conforme seu propósito, até o ímpio para o dia da calamidade, o dia da justiça, né? 5. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Provérbios 8:13 diz, né, que Deus, o temor do Senhor é detestar aquilo que ele odiar aquilo que ele odeia, né? Temer ao Senhor, ter extremo respeito ao Senhor, uma das coisas é odiar aquilo que ele odeia e amar aquilo que ele ama. Ele odeia, né? O Senhor detesta aquele que é orgulhoso. Então, gente, nós somos todos orgulhosos. A gente é muito orgulhoso. Às vezes a gente vai receber uma repressão, aqui uma disciplina em amor, às vezes em casa, alguma coisa assim, a gente não gosta, né? Então que a gente não seja esse orgulhoso, a gente limpe o nosso coração. 16:6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa e pelo temor do Senhor se evita o mal. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, se paga. Espiar é purificar, pagar, né, pagar pelos pecados. Então, pela misericórdia, só pela misericórdia de nosso Deus, nosso pecado já foi pago, né? E pelo temor do Senhor. O que é temor? Ter respeito às leis do nosso Senhor, se evita o mal. 7. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Olha que lindo isso. Se os caminhos de alguém, por exemplo, se eu estou no caminho do Senhor, esse caminho que é agradável, o caminho reto, que cumpre a sua justiça, até os meus inimigos Ele vai fazer com que vivam em paz comigo. E como é que funciona isso? Como é que faz isso? Como é que os inimigos vão viver em paz? 3, uma. Ou eu vou me reconciliar com meus inimigos, ou eu vou me afastar deles para poder viver em paz, ou eu vou conseguir mudar o coração deles. E é isso que a gente está lendo aqui, que lindo, né? 8. Melhor é o pouco havendo a justiça do que grandes rendimentos com injustiça, né? Isso é claro, melhor é o pouco, né, dentro da vontade de Deus que grandes rendimentos com injustiça, porque Deus odeia a injustiça, né? A justiça é a balança da equidade de Deus, e Deus é justo demais, então Ele sempre vai cobrar nessa balança. 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui a gente confirma o primeiro, né? O coração do ser humano até traça, a gente tem as nossas vontades. Não sei se Deus nunca vai fazer sem pedirmos. Ele não é invasivo. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: Jesus está na nossa porta, bate, e se abrirmos a porta e convidá-lo para ele entrar, ele ceará conosco e nós com ele. Então ele não entra na nossa casa se eu não chamar, ele não entra na minha vida se eu não desejar e não dizer. Então aqui fala, né? O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, se eu escolher sair dos caminhos do Senhor, Ele vai dizer, ok, filha. Se eu falar assim, eu quero isso, Ele vai dizer, ok, filha, mas você está preparada? E aí a gente tem as lutas, né, que a gente tem que escolher quais a gente vai entrar. Então, é isso que está falando. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença, né? Aqui vai começar a falar um pouquinho sobre liderança, é muito legal isso aqui. Eu não vou me ater muito, porque eu não tenho muito tempo, mas outro dia a gente vai falar sobre liderança, uma liderança inspiradora. Aqui vai falar, dos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo, que ele entre dentro dos caminhos de Deus ao pronunciar sua sentença. 11. Peso e balança justos pertence ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. Peso e balança justos pertencem ao nosso Senhor, Ele é sempre justo, né? Eu vou ter que estudar mais sobre isso aqui, ó. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Vou ter que estudar isso. 12. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. O bom rei, né? O bom líder, o líder que tem o líder justo, ele une as pessoas, ele não afasta. Aqui nós estamos falando de uma liderança inspiradora e não de uma liderança por imposição, né? É diferente. 13. Os lábios justos são
O contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas, né? Os lábios justos, a gente consegue, né, tirar tudo aquilo de bom que a gente tem dentro da gente pelos lábios. Então, né, os lábios justos, os lábios dos sábios aqui está falando. 14. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Um homem sábio, por que um homem sábio consegue acalmar? Porque um homem sábio, a gente leu lá no 15:1 ontem, né, ó. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por que então aqui está falando, ó? O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo, porque ele tem a palavra branda. E só tem a palavra branda quem tem o fruto do Espírito, né? O amor, benignidade, quem é sábio, quem tem nos pensamentos do alto, né? Quem consegue de verdade conter a boca e ter o espírito sereno, esse vai acalmar o rei e acalmar qualquer um. Qualquer um com espírito sereno acalma o Golias que está na frente. Qualquer um, gente. O problema é a gente acalmar nós mesmos. Nós somos o nosso maior problema. Pode ter certeza, você tem o maior problema. O problema é que você não consegue segurar a sua boca não é comedida, você não tem espírito sereno e tua cabeça não está no céu. Esse é o problema de quem está com problema hoje. Então, a gente vai ter dificuldades no dia a dia. A Bíblia está falando que a gente vai ter aflições. De qualquer jeito, a gente vai ter aflições. Mas o problema é que a gente não está com a cabeça no céu, não tem a boca comedida e não tem o espírito sereno. Por isso que a gente está na guerra. A gente não. Eu não estou mais nessa guerra. Estou aprendendo a sair da guerra. É isso aí que a gente tem que aprender. Temos que pedir para o nosso Senhor todos os dias. Senhor, me tira dessa guerra, né? Vamos lá. 15. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como a chuva fora de época. Olha só o que está dizendo. O semblante alegre do rei significa vida, quer dizer, ele está de bom humor, significa vida. E sua bondade é como chuva fora de época. A chuva, né? Chuva aqui a gente entende, tá sendo liberado bênção, né? Todas as vezes que Deus fazia prosperar na terra, ele sempre liberava chuva. Então aqui, ó, a sua bondade é como chuva fora de época, é bênção, é prosperidade. 16. Quanto melhor é, a gente está lendo Provérbio 16, agora 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. A sabedoria, né, é melhor do que o ouro, sermos sábios é muito melhor do que o ouro, e entendermos, né, porque a gente tem que ter um novo conhecimento, entender, discernir e aplicar. Lembra o conceito da sabedoria? Janice, como é que eu faço para ser mais sábio? Primeiro eu tenho que ter uma nova fonte de conhecimento. Depois eu preciso entender o que eu estou lendo, que é o que a gente está tentando passar aqui, né? Hoje mais corridinho. A gente está tentando explicar, então eu preciso entender. Depois eu preciso discernir o que eu vou usar na minha vida. E depois eu preciso aplicar, eu preciso agir conforme as palavras do nosso Senhor. E aí eu entrarei no caminho reto do Senhor, na justiça de Deus. Estou dentro do favor de Deus quando eu começo a fazer dessa forma. 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a vida. Fuja da aparência do mal. Tudo aquilo que te aparenta o mal, fuja, porque você já tem discernimento. Deus já te deu isso. Fuja da aparência do mal. Tem brincadeira, tem piadinha, tem elogio. Fuja da aparência do mal. 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Todo orgulhoso vai cair. Olha só, antes da ruína vem a soberba. Então, aqui está dizendo, o pedágio de quem é soberbo é a sua ruína. Que forte, né? E o espírito orgulhoso precede a queda. 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. O despojo é o que sobrou de uma guerra, né? São resíduos de guerra, resíduos de furto. Despojo é algo que sobra de uma coisa ruim, de uma origem ruim. Então é melhor ser humilde com os humildes do que repartir algo que veio, mas de um esforço ruim, né? É isso que está falando aqui. 20. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Hoje eu estou vivendo, eu estou com 50 anos, eu levei 50 anos para entender isso aqui. Hoje eu estou iniciando minha caminhada dentro da confiança e temor do Senhor.
E é assim, todos os dias a gente tem que começar, né? Todos os dias a gente tem que fazer. E esse é o convite, que você comece a entender e entregar de verdade seus caminhos ao nosso Senhor. 21. O sábio de coração é chamado prudente e a doçura do falar aumenta o saber. O sábio de coração tem doçura no falar e ele é chamado de prudente. Por que ele é prudente? Primeiro porque ele não fala o que ele pensa. Ele só fala, ele não fala o que ele sente e pensa de primeiro. Primeiro ele raciocina, ele organiza as ordens, né? Ordena aquilo que ele pensa e depois ele fala. Então tudo que o sábio fala, ele tem um... Normalmente, como ele tem a cabeça no alto, ele tem a boca comedida, ele só fala porque ele acha que tem que falar, ele já pensou nisso. Então ele não tem aquele no pino, né? Eu sou assim mesmo, eu falo. Não estrague tudo. 22. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. Bom senso, bom siso, boa direção, né? Bom senso para aqueles que o possuem. Quem possui bom senso é fonte de vida, né? Mas a tolice é a punição dos insensatos. O tolo gosta da sua tolice, né? 23. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Olha só, o coração sábio. Qual é o coração sábio? O coração sábio tem escritos os mandamentos de Deus na sua tábua. A gente viu lá, acho que no 3, né? Que a sabedoria, né, escreveu, né, pede para que sejam escritos os mandamentos na tábua do seu coração. Então, o coração sábio é aquele que tem equidade, ele é cheio de amor, né? Ele é sensato, ele é fiel. Então, esse coração sábio é chamado de prudente, né? Porque ele tem essa sabedoria. E a doçura do falar aumenta seu saber. A doçura do falar, porque ele é prudente no falar. A gente já viu ali em cima, né? 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Não seja aquele que derrama desgraça, né? Às vezes a gente vê as pessoas chega num grupo de pessoas e fala de um acidente, de morte. Todo mundo, o quê? Não seja essa pessoa. Não fica falando dessas coisas. Imagina o que aqui está falando, Deus já está te explicando. E na palavra de Deus que está escrito que você tem que ter doçura no falar. Então não fale essas coisas. Não traga às vezes a pessoa está lá. Outro dia aconteceu comigo, eu estava dentro do hospital e tinha uma pessoa comigo e tinha um senhor que estava aqui fazer um cateterismo. Em vez da pessoa que está comigo dizer, olha, não vai dar tudo certo, confia na palavra de Deus, de aproveitar esse momento para falar da palavra de Deus, a pessoa falou assim, olha, tem que cuidar, hein? Eu tenho um conhecido, quase que eu não sei quem falou, eu tenho um conhecido aqui que infartou porque não se cuidou. Então, em vez de ele colocar, né, um refrigério, aquela dor, o senhorzinho já estava internado com medo, ia fazer uma cirurgia, em vez de ele dizer, não, vai dar tudo certo, o que a tua boca tá explodindo, né, o que tu tá derramando, bênçãos ou tá trazendo medo, desconfiança, insegurança para as pessoas, né, nosso coração não tem como servir a dois senhores, da nossa boca, né, do nosso coração, ou sai água, é fonte de água doce ou é fonte de água salgada, não tem uma fonte de água soro caseiro, não existe isso. Ou nós somos doce no falar, porque temos o que precisa dentro de nós para que saia coisas boas, ou somos amargos, salgados. E quem é tu? Quem sou eu? Quem somos nós, né? E esse é o convite. O que eu estou falando? Quando começar na fofoca, já saia. Já corte, não fale, e se ela vier, essa fofoca vem até você, não passe para frente. Seja o homem sábio, a mulher sábia, da boca comedida. A fofoca, gente, é horrível, Deus odeia. Tá escrito, não sou eu que estou falando, é lá no 6. Não é no 6, é no 8. 6 coisas Deus odeia e uma Deus abomina. Deus abomina quem fala mal dos outros, quem traz discórdia. Depois eu vejo. Mas ele abomina. A 7ª coisa. 6 coisas Deus odeia. E a 7ª ele abomina. É quem fala mal do irmão, quem traz discórdia, que tem a boca que fala malvado, né? E tá aí, Deus está falando.
25. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é o caminho da morte. Então a gente não pode acreditar naquilo só que a gente pensa. A gente tem que ir na palavra de Deus. Tá certo, errado, errado. Não tem meio grávida. Eu tô meio grávida. Não, tá grávida ou não tá grávida. Ou serve ao Nosso Senhor, ou tu serve ao Satanás. A gente tem que ser claro. Eu tô em cima do muro. Em cima do muro já está nos caminhos que não é do Nosso Senhor. Então eu tô aqui para trazer clareza para você. Mas eu vou na igreja, mas vai na igreja e vai na balada no dia depois. Ou vai na igreja, né, entrega os caminhos do coração e aí faz as coisas tudo contra aquilo que está escrito na nossa palavra. Não está errado, gente. Gente, mas por que o crente não pode ir na balada? Vamos explicar isso. Por que o crente não bebe? Por que o crente, né? Isso aqui dá uma aula, não tem esse tempo. Meu Deus, 8h25. Por que o crente não vai? Porque a gente tem que ser exemplo da palavra do Senhor. E lá nesse caminho, por exemplo, a bebida, não é pecado tomar um gole de vinho. Pecado é entorpecer-se com o vinho. Porque o vinho, a bebida forte, né? Quando fala do vinho, ele faz com que você perca o discernimento e você sangre quem está do teu lado. A bebida, toda bebida faz mal para as pessoas que estão em volta. Você, mas é só um churrasquinho, mas olha só a vergonha que tu faz teu filho passar, tua filha. Olha a vergonha que você faz teu esposo passar. A bebida não traz nada de bom. Na balada também, né? O que temos lá, meu Deus? O que temos lá? Não temos muitas coisas de bom, mas eu não vou falar nisso porque a gente só tem 5 minutos. Meu Jesus, hoje a gente vai passar, né? Entra propaganda aqui na rádio de vez em quando. Há caminhos, 26. A fonte do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita nisso. 27. O desprezível cava o mal, e seus lábios há como um fogo ardente. O desprezível, o ímpio, o insensato, todos aqueles que até conhecem o certo e o errado, mas escolhem. Então, quem é você? Quem sou eu? Será que a gente está escolhendo certo? 28. O perverso semeia a discórdia, e o difamador separa os grandes amigos. Vamos de novo. O perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. O difamador separa qualquer coisa, né? Difama até ele próprio. 29. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. 30. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Eu até estudei sobre isso, mas é muito longo. Hoje eu não vou conseguir falar. 31. Os cabelos brancos são como uma coroa de honra. Eu desejo de verdade que que a gente se vá desse mundo, seja recolhido para a glória de cabelos brancos, de coroa. Porque Deus disse que aquele que está ouvindo meus caminhos, que escuta a sabedoria, ganhará dias longos dessa terra e paz, e será coroado com cabelinhos brancos. E está aqui, ó. Os cabelos brancos são uma coroa de honra, que é encontrada no caminho da justiça. No caminho da justiça é o caminho do Senhor Jesus. É melhor ter paciência, 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o conquista uma cidade. Como é difícil domínio próprio. Domínio próprio, inteligência emocional, que é a mesma coisa, né? A Bíblia fala em domínio próprio, né? Há mais de 3.000 anos. Gálatas foi escrito... Gálatas 3.000... Não, 2000, nós estamos em 2024, Gálatas foi escrito há 2.000 anos, mais ou menos. Então, Gálatas foi escrito há 2.000 anos e falava, né, do fruto do Espírito, né? Que é o domínio, um dos frutos que é o mais importante, que é o domínio próprio, né? E aí agora vem a inteligência emocional e falar, você tem que ter inteligência emocional, os coaches, né? Nada contra, eu estudei muito e gosto, mas a gente tem que dar honra a quem tem honra. Da onde que sai isso? É da Bíblia, então vamos falar, né? Que já sabia-se que o domínio próprio, né, é o fruto do Espírito que vai amansar e ajustar qualquer rota. Se estiver nos caminhos do Senhor Jesus. É melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Acabamos de ler. Para fazer um sorteio são lançados dados, mas toda decisão procede do Senhor. Aqui ele está terminando como começou, né? Aqui ele está terminando, no começo dizia assim, que a gente, né, acha que os nossos caminhos são bons, mas é o Senhor que decide. Aqui está dizendo, no final, para fazer um sorteio são lançados dados, mas toda decisão procede do nosso Senhor. Nossa, como foi longo hoje, eu achei que ia ser mais rápido, acabei falando, né, quase mais de meia hora. Então, assim, amados, a gente leu 16, no final tinha muita coisa para falar, não conseguimos, e faz parte, né, a gente tem que entender
E eu vejo assim que as pessoas às vezes ficam meio tristes, ai, Janice, mas é tão chato ficar só escutando, mas eu estou ensinando, a gente está estudando, hora de louvar, hora de cantar, hora de estudar, agora é hora de estudar, daqui a pouco eu vou colocar aqui nossas vinhetas, vou colocar uma música, né, vai acontecer, mas agora a gente está estudando, e eu gostaria de deixar uma oração para o nosso dia, nosso sábado chuvoso, aqui em Florianópolis, né, São José, sábado chuvoso, aquieta teu coração, vamos orar ao nosso Senhor Jesus agradecendo e depois eu continuo na rádio e eu vou desfazer aqui o ao vivo no Instagram e no Facebook, tá? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos por mais uma vez mergulharmos na sua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, por esses ensinamentos de Provérbios 16. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que o verdadeiro alicerce das nossas vidas é a sua justiça e a sua sabedoria. Que não sejamos nós, Senhor, que escolhemos um caminho que deve andar. Que seja o Senhor que nos indique, que a nossa vontade seja alinhada à sua vontade, Pai. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a consagrar-te todos o nosso caminho, confiando que tu dirigirás os nossos passos, que nossas palavras sejam sempre justas e nossas decisões sejam alinhadas à tua vontade, Pai. Dai-nos, Senhor, um coração sábio capaz de trazer paz em meio ao furor, uma alma que busca a tua justiça acima de tudo e lábios que reflitam a tua verdade, Senhor. Que possamos ser líderes inspiradores, líderes da nossa casa, que nós possamos ser governantes do nosso lar, firmados na tua integridade, e que nossos seguidores, que aquelas pessoas que estão junto com a gente reconheçam a beleza e a liderança que vem do Senhor. Que sejamos bons pais, boas mães, que saibamos, né, pelo fruto do Espírito aqui, né, apaziguar nossos filhos, a nossa comunidade, a nossa igreja, que a gente não seja esse que derrama, né, coisas que não vem do Senhor na vida das outras pessoas, que a nossa boca seja uma boca comedida, que da nossa boca só saiam palavras de edificação, que edifique a vida de cada um, Senhor. Pai, abençoa cada um que está ouvindo essa rádio, que está aqui ao vivo, abençoa a sua família, que esse sábado seja um sábado cheio de bênçãos e que eles consigam de verdade entregar o seu dia ao Senhor. Pai, dá um sinal para cada um, para que eles sintam a sua presença, até aqueles que não te conhecem, Senhor, que eles sintam a sua presença e veja que é o Senhor que está no governo, Senhor. Eu lhe peço isso, Senhor. Pai, traz o entendimento, a paz e a certeza que só vem de Ti. Que a gente sinta que o nosso caminho está seguro, porque a gente entregou ao Senhor. Te agradecemos porque a sua palavra é viva, a sua palavra é edificadora. Nós oramos, Senhor, para que a gente seja transformado por essa palavra. E nós entregamos o nosso dia, a nossa casa, a nossa família ao Senhor. Tudo isso a gente lhe pede em nome de Jesus. Amém.